Vamos agora ao encontro da Presidente da Associação Nacional de Gerontólogos, Dra. Filipa Luz. Bem-vinda ao debate que hoje aqui fazemos. Somos, a par de Itália, o país mais envelhecido da União Europeia e temos a segunda pior cobertura de cuidados de longo prazo da União Europeia. E esses cuidados acabam por depender, sobretudo, do poder económico das famílias, ou para pagarem os lares, ou apoio domiciliário, ou então tendo capacidade para prestar esses próprios cuidados aos pais e avós. Temos feito aquilo que é necessário para tratar os nossos mais velhos com a qualidade de vida que eles merecem? Bom dia Manuela Cássio e a todas as pessoas que nos estão a ouvir. De facto, eu acho que era muito importante considerarmos e termos como pano de fundo esta discussão que hoje estamos a levantar, tendo por base aquilo que é a Diretiva Europeia desde 2020, que está a instar todos os Estados-membros a desinstitucionalizar os cuidados. Portanto, nós estamos numa onda precisamente contrária à institucionalização dos cuidados, porque respostas como o apoio domiciliário, a habitação assistida, são respostas que se caracterizam por uma elevada eficácia de apoio e são aquelas que promovem mais inclusão social e autonomia. E mais do que isso, o que nós percebemos é que as pessoas, quando podem escolher, escolhem envelhecer nas suas casas e não propriamente num lar. O lar normalmente é sempre a última opção. E, portanto, tendo por base aquilo que é esta diretiva europeia, eu acho que a discussão tem que ser colocada no sentido de perceber que investimentos, e aí sim, têm que ser feitos nas respostas que permitem que as pessoas possam envelhecer nas suas casas ou no lugar em que desejam envelhecer, porque há pessoas que querem, de facto, envelhecer em lar. Mas, de facto, percebemos que isso não é a realidade. E a realidade que nós temos no nosso país, apesar desta diretiva europeia, é que, de facto, a discussão continua muito centrada na questão da institucionalização dos cuidados. E importa aqui referir algumas questões. Por um lado, esta questão da taxa de utilização das respostas. O que nós percebemos nos últimos dados da Carta Social de 2022 é que respostas como o Serviço de Apoio Domiciliário e o Centro de Dia são respostas que estão com uma taxa de utilização de 67% e 53%. Ou seja, o que nós percebemos é que as pessoas, mesmo tendo a oportunidade de recorrer a respostas que lhes permitem envelhecer em casa, não querem estar ao abrigo destas respostas. E porquê? Eu acho que esta questão também tem que ser colocada, não é? Porque as respostas não estão a responder àquilo que são as expectativas das pessoas. Isto por um lado, não é? Aqui por outro, podemos olhar também para a questão da própria legislação, que está desatualizada e que já estamos há 4 compromissos, pelo menos 4 compromissos sociais para o setor social e solidário, que prevêem a revisão destas respostas sociais e estas revisões legislativas não saem. E não saem e, portanto, continuam aqui a perpetuar no tempo. Portanto, eu acho que são aqui 2 planos de análise que nós temos que olhar muito atentamente para perceber que, de facto, as respostas que existem neste momento não servem às pessoas que as utilizam. E o problema está na falta de investimento nesta área, na falta de profissionais? O problema, infelizmente, tem diferentes frentes, não é? Portanto, nós, por um lado, percebemos que, e já foi elencado várias vezes neste debate, existem cada vez menos pessoas disponíveis para trabalhar neste setor do envelhecimento. E isto prende-se muito, por um lado, com as questões das condições que são dadas a estes trabalhadores e com as comparticipações que são dadas às instituições. Mas as instituições que cooperam com o Estado, infelizmente, não têm condições para dar boas condições salariais e de carreira aos trabalhadores que optam por trabalhar nesta área. Por outro lado, o que nós assistimos é que temos cada vez menos pessoas interessadas em trabalhar com pessoas mais velhas, muito fruto de haver uma falta de educação na área do envelhecimento e na área da gerontologia e muitos estereótipos associados àquilo que é envelhecer. Portanto, as pessoas, quando olham para um cenário negro, tendem a afastar-se. E, portanto, é isso, no fundo, que está a acontecer. Não é atrativo trabalhar nesta área. E, portanto, nós temos que trabalhar aqui em diferentes frentes. Por um lado, aumentar aqui a educação em gerontologia, desde tenra idade, para se perceber que o envelhecimento não é um bicho-papão e que trabalhar com os mais velhos pode e deve ser uma saída, mas, por outro lado, temos que dar condições a estas pessoas que têm esta vocação e que querem trabalhar nesta área. Agora, o que nós percebemos, e eu sou uma pessoa jovem, que trabalha na área do envelhecimento, temos que perceber que a missão e a vocação não chegam. Portanto, temos que ter condições no setor social e do envelhecimento que me permita continuar a trabalhar nesta área de uma forma digna e de uma forma atrativa. Caso contrário, vamos ter muita dificuldade em reter os trabalhadores. E aqui diria que a culpa não está nas instituições. A culpa claramente está
em todo o modelo de comparticipação destas respostas, porque as instituições não podem contratar mais pessoas, não podem pagar mais, porque há todo um pano de fundo de comparticipação e de contratação coletiva que impede as instituições de o fazer. E, portanto, isto tem que ser repensado, por um lado, aumentando os envelopes financeiros para esta área, e aqui tem que haver intencionalidade política, tem que haver motivação política para o fazer, e, por outro lado, o que se tem que perceber é que, se calhar, está na altura de repensarmos este modelo de financiamento. Se calhar está na altura de, em vez de financiar as instituições, começarmos a testar modelos de financiar as próprias pessoas, para que sejam elas a escolher o lugar onde querem envelhecer e que respostas é que querem ativar. Obrigado também pelo importante contributo que deixa na reflexão que hoje aqui fazemos. A doutora Filipa Sousa Luz é a Presidente da Associação Nacional de Gerontólogos. Mas agora...